Olá, pessoal! Mais um programa agora com vocês, mais um Matematicando com vocês. Como eu já havia falado, essa semana a gente vai estar tratando da unidade temática Grandezas e Medidas. Mas nesse programa, nós vamos estar trabalhando um outro descritor, o D15. Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Ou seja, nesse programa a gente vai estar fazendo conversão entre as unidades. Ou seja, no caso do comprimento, de quilômetro para metro, para centímetro, para milímetro, teremos a questão também de capacidade, de volume, de litro para mililitro, tá? Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, vai estar havendo essa transformação, essa conversão de uma unidade para outra. E tem muito desafio vindo aí. Vamos começar? Nosso primeiro desafio diz o seguinte: em Goiás, a unidade popular de medida de terras é o alqueire, mas para o INCRA, a unidade de medida é o hectare. Sendo que 1 hectare vale 10.000 metros quadrados e um alqueire tem 48.400 metros quadrados. Então, um alqueire tem quantos hectares? Nós temos que analisar bem direitinho as informações que são dadas, ver o que está sendo pedido e aí a gente começa a resolver, vendo qual é a estratégia que nós vamos utilizar. Veja. Foi dada a informação, 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. Um alqueire tem 48.400 metros quadrados. Então, a gente tem que ver, dentro de um alqueire, quantos hectares contém. A gente pode fazer aqui uma divisão. A gente divide 48.400 por 10.000. Vamos lá? 48.400 dividido por 10.000. Em uma divisão, onde a gente vê que tem alguns zeros, tanto no divisor como no dividendo, a gente pode fazer uma simplificação. Aqui nós temos 2 zeros e aqui nós temos 4 zeros. A gente pode estar fazendo uma simplificação aqui por 100, ou seja, 48.400 simplificado por 100, ou seja, dividido por 100, nós cortamos esses 2 zeros, 484. 10.000 simplificado por 100, nós também vamos cortar 2 zeros, ficando assim 100. Veja que agora o nosso número ele reduziu, então vai facilitar a nossa divisão. 484 dividido por 100. Quanto é 484 dividido por 100? 4. Por quê? 4 vezes 100, 400. Para 484, 84. Se eu quiser continuar dividindo esse número, eu posso? Posso sim. Lembre-se da regra. A gente coloca a vírgula no quociente e um zero aqui no divisor. 840 dividido por 100. Temos agora 8. 8 vezes 100, 800. Para 840, 40. Quero continuar dividindo. É possível? É sim. Como eu já coloquei a vírgula, eu vou só acrescentar o zero. 400 dividido por 100, 4. 4 vezes 100, 400. Para 400, nada. Então, nós temos 4,84. Então, vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa correta, 4,84 hectares. Vejam bem direitinho qual é a pergunta. Quantos alqueires, aliás, um alqueire tem quantos hectares? Ou quantos hectares cabem dentro de um alqueire, ou seja, 4,84 hectares.
Então, minha gente, essa questão de transformação de medidas agrárias, a gente sempre tem que estar bem ligadinho, beleza? Vamos ao nosso próximo desafio. Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias em treinamento 20.000 metros. Por semana, este atleta percorre quantos quilômetros? Muita atenção nas informações desse problema, vejam só. Todos os dias, 20.000 metros. Todos os dias. E a pergunta é, por semana, quantos quilômetros? As informações foram dadas em metro, a pergunta está em quilômetros, a informação foi dada a quantidade de metros percorrido por dia, mas a pergunta é por semana. É quantos quilômetros por semana. Então, a gente vai ter que fazer aqui algumas transformações, certo? Então, vamos lá. Se são 20.000 metros por dia, eu tenho que saber quanto ele vai percorrer, quantos metros primeiro por semana. Eu já posso começar fazendo essa transformação aqui. Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, certo? Então, dentro de um dia, o maratonista percorreu 20.000 metros. Quantos quilômetros ele percorreu aqui? 1 quilômetro, 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. A mesma coisa, 3 quilômetros, 3.000 metros. Então, 20.000 metros serão 20 quilômetros, tá? Então, essa informação aqui é por dia. E por semana? Por semana, na semana tem quantos dias? Não são 7 dias? Então, é só a gente multiplicar 20 por 7. 20 vezes 7, 140, ó. 7 vezes 2, 14. Repete esse zero aqui. Ou seja, 140 quilômetros. Uma vez que a gente já transformou os metros em quilômetros, encontramos por dia e aí multiplicamos por 7, dando o total de 140 quilômetros. Vamos ver se a nossa alternativa aqui está correta? Letra D. Vamos à próxima? João tem uma quitanda. No sábado, ele tinha 184 ovos para vender. No domingo, ao abrir sua loja, ele contou os ovos e constatou que restavam ainda 6 dúzias. Portanto, ele havia vendido no sábado. Aqui a gente não tem anexo, só tem a informação do problema. Então, vamos começar a pegar as informações principais. No sábado, ele tinha 184 ovos para vender. No domingo, só restava 6 dúzias. Primeiro, quanto é 6 dúzias? Uma dúzia. Nós temos que uma dúzia corresponde a 12. Se restavam 6 dúzias, a gente multiplica por 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Ou seja, restavam 72 ovos. No sábado tinha 184. No domingo restavam 72. Então, quantos foram vendidos? É só eu pegar quantos ovos haviam, que era 184, menos a quantidade de ovos que restavam, 72. 4 menos 2, 2. 8 menos 7, 1. Baixa o 1 que não tem com quem subtrair. Ou seja, foram vendidos 112 ovos. Vamos ver nossas alternativas? Quantos tinham sido vendidos no sábado, que era a pergunta final. Então,
Vamos só recapitular. 184 tinha no sábado, no início, assim que abriu. Se no domingo só restavam 6 dúzias, ou seja, só restava 72, então subentende-se que o que foi vendido no sábado foram 112 ovos, com a nossa alternativa, letra C. Vamos à nossa próxima? Essa daqui ela é bem interessante e é de praxe sempre cair nas nossas avaliações externas, tá? Então vamos lá. Para se obter 1/4 de litro de um certo produto de limpeza, foram colocados em um recipiente 54 ml de álcool, 125 ml de sabão líquido e água. A quantidade de água adicionada foi, vamos pegar as informações principais. 1/4 de litro. Primeiramente, quanto significa 1/4 de litro? 1/4 de 1 litro. Nós vamos chegar lá. Foi colocado 125 ml de sabão líquido, 54 ml de álcool e água. Quanto de água foi adicionado para dar esse total de 1/4 de litro? Então vamos lá, vamos entender. Nós vamos ter um recipiente. Dentro desse recipiente é para ter 1/4 de litro de um determinado produto de limpeza. Foi colocado para poder montar 54 ml de água e 125 ml de sabão líquido e foi colocado água. Mas a quantidade de água não foi dita aqui. E a pergunta é justamente quanto de água vai ser colocado para dar essa soma de 1/4 de litro, tá? Então, vamos começar. Nós temos um recipiente. Dentro desse recipiente cabe 1 litro, ou seja, 1000 ml. Para que a gente chegue a 1/4 de litro, nós temos que dividir esse recipiente em 4 partes, tá? E vamos pegar uma parte. Então, essa onde está aqui pintadinho, significa 1/4 de litro. Cada partezinha dessa aqui corresponde a 1/4 de litro. Se esse recipiente, ele cabe 1 litro, que corresponde a 1000 ml, então em cada partezinha dessa daqui vai caber quantos ml? É só a gente pegar esses 1000 e dividir por 4, que vai dar 250 ml. Ou seja, 1/4 de litro corresponde a 250 ml, certo? Agora é onde está o que da questão. Para dar esse total de 250 ml, foi colocado 50 ml de álcool e 125 ml de sabão. E quanto eu vou adicionar de água para chegar a 250? Então, eu já tenho, deixa eu apagar aqui, eu já tenho 54 ml de álcool e já tenho 125 ml de sabão. Quanto eu já tenho aqui de líquido? 4 somando, 4 mais 5, 9. 5 mais 2, 7. E baixo 1, que eu não tenho com quem somar. Então, eu já tenho um total de 179 ml. Se para ter 1/4 de litro são 250 ml, eu tiro a quantidade de ml que eu já tenho. Aqui a gente vai fazer algumas transformações para essa subtração. Eu tenho 0 unidades para tirar 9 unidades. Então, eu vou ter que começar a fazer as transformações. Eu tenho que pedir as dezenas. Eu tenho 5 dezenas. Então, eu vou tirar uma dezena daqui, vai ficar 4.
E essa uma dezena que eu tirei, eu vou transformar em unidade, ou seja, 10 unidades. Agora eu tenho 10 menos 9, que vai ficar 1. Eu posso subtrair 4 menos 7? Também não. Eu tenho 4 dezenas, então eu vou ter que pedir na casa das centenas. Eu tenho 2 centenas, então eu vou tirar aqui uma centena, que vai ficar uma ainda, e essa uma centena eu vou transformar em dezenas. Em uma centena eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 10. Então 10 mais essas 4 que já tinha, 14 dezenas. 14 menos 7, 7. 1 menos 1, uma centena menos uma centena, 0. Ficando assim 71 ml. Ou seja, 54 ml de álcool, 125 ml de sabão, deu um total de 179 ml de produto já. Para completar os 250 ml, só fica faltando 71 ml, que vai ser de água. Vendo as nossas alternativas, exatamente 71 ml de água, que é o que vai ser acrescentado a esses outros dois para poder ter o produto de limpeza. Vamos a mais um? Jair e seus amigos foram pescar no último final de semana prolongado. Para chegar ao pesqueiro, percorreram 8 quilômetros de carro, 700 metros a pé e 2,5 quilômetros de barco. A distância total em metros que eles percorreram para ir e voltar da pescaria foi de... Vejam que todas as alternativas, elas estão em metros. E nós temos aqui algumas informações que estão em quilômetros. Então, primeiro a gente vai ter que fazer algumas transformações. Vamos ver as informações direitinho? 8 quilômetros de carro, 700 metros a pé, 2,5 quilômetros de barco. Essa distância foi somente para chegar ao pesqueiro. Porém, a pergunta final é em metros e ele quer também que seja para ir e voltar. Então, a gente tem que ver que ele não apenas vai, ele vai e volta, tá? Vamos gravar essas informações. Vamos começar a fazer essas transformações? Temos 8 quilômetros, que corresponde a quantos metros? A gente viu no item anterior que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, 8 quilômetros serão 8.000 metros. Temos 700 metros a pé, já está em metros, não precisa fazer transformação. E temos 2,5 quilômetros de barco. Vamos pensar, se 1 quilômetro é 1000 metros, então 2 quilômetros serão 2.000 metros. E esse 0,5 que é meio quilômetro, quanto é meio quilômetro? 500 metros. Logo, 2,5 km serão 2.500 metros. Para chegar ao pesqueiro, a gente tem que somar tudo isso aqui, tá? Então, somando, ó, 0, 0, 7 mais 5, 12, vem 1 aqui, 1 mais 8, 9, com mais 2, 11, ou seja, 11.200 metros para ir. Vejam que a gente grifou aqui. A gente já ia marcar a alternativa A, né? Por isso que é importante a gente sempre ver direitinho todas as informações que estão contidas no problema. Se fosse somente para chegar ao pesqueiro, nossa alternativa já estava aqui. Mas é para ir e voltar. A distância que levou para ir será a mesma distância para voltar, a não ser que ele pegue outro caminho, mas ele vai voltar pelo mesmo caminho, viu? Então é só fazer
multiplicando por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1, 2. Ou seja, 22.400 metros. Tem essa alternativa ali? Tem sim. Então, viram só? Se a gente não lê a questão com muita atenção, a gente termina de fazer um cálculo, encontra um valor, esse valor está nas alternativas, a gente vai lá e marca. Mas não, a gente tem que ver de fato o que é que está sendo perguntado. Beleza? Vamos à próxima? Um depósito de um líquido danificou e ocorreu um vazamento de cerca de 100 litros por hora. Quantos metros cúbicos do litro desperdiçou em 24 horas? Vamos ver as informações contidas. O vazamento ocorreu 100 litros por hora. A pergunta é, em metros cúbicos, quanto foi desperdiçado em 24 horas? Gente, 100 litros por hora em 1 hora. E em 24 horas, isso vai ser quanto? A gente tem que multiplicar 100 por 24. Existe aquela regrinha básica. Precisa eu multiplicar 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Não, tem aquela regrinha básica. 24 eu multiplico apenas por 1, ficando 24. E esses dois zeros eu repito, tá? 2.400 litros. Isso daqui é em 24 horas. Mas a nossa perguntinha final, eu encontrei, tá vendo? Essa resposta, mas aqui está em litros. E a pergunta é em metros cúbicos, tá? Então, existe uma informaçãozinha que diz: 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, quantos metros cúbicos corresponde a 2.400 litros? Aqui a gente faz como uma regrinha de 3, tá? Meios por extremos. Essas duas informações a gente já pode simplificar. A gente pode cortar 2 zeros e 2 zeros. Por que cortar? A gente está simplificando por 100, ou seja, a gente está dividindo por 100 cada um desses números. Então, dividindo 10.000, 1.000 por 100 vai ficar 10. E dividindo 2.400 por 100 vai ficar 24. Quando eu fizer meios por extremos, eu vou fazer x vezes 10, 10x. 1 vezes 24, 24. Então, eu vou ter x, que é igual a 24, dividido por 10, que vai ser o resultado de 2,4. Como foi que eu cheguei a esse 2,4? 24 dividido por 10. 24 dá para dividir por 10? Dá. Vai ser 2. 2 vezes 10, 20. Para 24 sobra 4. Se eu quiser continuar dividindo, posso, coloco a vírgula e o zero. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 10, 40. Para 40, nada. Então, 2,4 metros cúbicos. Vejam que o que a gente estava procurando aqui, o valor de x, era em metros cúbicos. Nossa alternativa correta, 2,4 metros cúbicos. Então, muito importante. Assim que eu encontrar o resultado de um cálculo que eu faço, eu tenho que ver se realmente é o que a pergunta está querendo, é o que está sendo perguntado na questão, certo? Porque senão, ó, eu encontrei 2.400, tinha essa alternativa, eu já iria marcar, mas não era a pergunta de fato que o item estava querendo, tá? Então, vamos à próxima questão. Nós temos
A tabela a seguir informa o tempo que cada uma de 5 funcionárias gastou para realizar o mesmo serviço. Então, vamos analisar o tempo gasto de cada funcionária. Ana, 190 minutos. Beatriz, 3 horas. Carla, 2 inteiros e 4/5 de hora. Denise, 11.200 segundos. Eliana, 3 inteiros e 1/5 de horas. Veja que aqui nós estamos em diversas unidades de medida. Nós temos minutos, horas e segundos, temos horas inteiras e temos frações de horas. Então, a gente tem que transformar para a mesma unidade de medida. Então, eu aconselho que venha trazendo para minutos. Por quê? De segundo para hora está bem distante e de hora para segundo também. Então, o minuto, ele fica ali no meio termo. A gente transforma segundos em minutos e horas em minutos, tá? Então, vamos lá. Ana já está em minutos, 190 minutos. Beatriz, 3 horas. Então, veja, Beatriz gastou 3 horas para fazer o serviço. Nós sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 3 horas é só eu multiplicar 3 por 60. Ou seja, 3 vezes 6, 18. E esse zero a gente repete. Então, 180 minutos. Vamos ver Carla agora? Carla gastou 2 horas inteiras e 4/5 de hora. 2 horas inteiras corresponde a 120 minutos. Se 1 hora é 60, 2 horas será 120. Agora, quanto é 4/5 de hora? Se 1 hora é 60 minutos, quanto é 4/5 de 60? Aqui eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Mas quem é o denominador nesse caso? Quando não tem, ele está oculto, ou seja, é o número 1. 4 vezes 60, ó, o 1 está oculto. 4 vezes 60, 4 vezes 6, 24, repete o 0. E 5 vezes 1, 5. 24 dividido por 5, 48, ou seja, 24 não, 240 dividido por 5. 2 não dá para dividir por 5, então será 24. 24 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 24, 4. Baixa o 0 agora. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, nós temos aqui 48 minutos. Quando a gente soma os 120 minutos das 2 horas com os 48 minutos dos 4/5 de hora, vai dar um total de 128 minutos gastos por Carla. Até agora, quem foi que gastou mais tempo? Ana com 190, Beatriz com 180 ou Carla com 168. Então, Ana ainda foi quem gastou mais tempo. Vamos para a Denise. Denise gastou 11.200 segundos. Nós queremos transformar em minutos. 1 minuto tem 60 segundos, então eu vou ter que dividir 11.200 por 60. Aqui eu já posso cortar um 0 e um 0 porque eu simplifiquei cada número desse aqui por 10, tá? Então agora eu vou ter 1.120 dividido por 6. 1 não dá para dividir por 6, então eu vou fazer 11 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Para 11, 5. Baixo agora o 2. 52 dividido por 6 será 8. 8 vezes 6, 48. Para 52, 4. Baixo agora o 0. 40 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4. Se eu quiser continuar dividindo aqui, eu posso? Eu posso sim, só que eu vou colocar outro 0
vai ficar 40 dividido por 6, com a vírgula eu vou botar 6. Então, vai ficar sempre sobrando 4 aqui. Então, a gente já para. Aqui vai sobrar 4 segundos e aqui eu tenho 184 minutos. Ou seja, o tempo gasto de Denise, 186 minutos e 4 segundos. Agora a gente vai analisar Eliana. Eliana gastou 3 horas inteiras mais 1/5 de hora. Quanto corresponde 3 horas inteiras? Nós já vimos aqui em Beatriz. 3 horas inteiras corresponde a 180 minutos, mais 1/5 de hora corresponde a quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, então 1/5 de 60 vai corresponder a quanto? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Quem vai ser o denominador ali? 1. Quando não tem, ele está oculto. 1 vezes 60, 60. 5 vezes 1, 5. 60 dividido por 5 igual a 12. Logo, nós vamos ter 180 mais 12, 192 minutos gastos por Eliana. Então, Ana gastou 190 minutos, Beatriz 3 horas, que corresponde a 180, Carla 168 minutos, Denise 186 minutos e 4 segundos e Eliana 192 minutos. Qual das funcionárias gastou mais tempo para realizar o serviço? Eliana. Nossa alternativa correta, letra D. Vamos à nossa próxima questão? A dúzia de ovos custa, em um supermercado, R$ 2,20. Um cozinheiro utiliza 3 dúzias e meia diariamente, durante um período de 5 dias. O gasto em ovos será em reais de... Vamos começar a marcar as informações mais importantes, as que eu vou precisar. A dúzia, 12. Uma dúzia corresponde a 12, ou seja, 12 ovos corresponde a 2,20. O cozinheiro utiliza 3 dúzias e meia diariamente, durante um período de 5 dias. Então, em reais, quanto é que esse cozinheiro vai gastar? Então, vamos começar. Uma dúzia, 2,20. Então, 3 dúzias e meia vai corresponder a quanto? Se uma dúzia é 2,20, 3 e meia. Eu não vou ter 3 dúzias primeiro, ou seja, 2,20 mais 2,20 mais 2,20. E meia dúzia vai ser quanto? Metade de 2,20, ou seja, 1,10. 2,20 mais 2,20, 4,40. Mais 2,20, 6,60. Com mais 1,10, 7,70. Aqui nós também poderíamos ter resolvido através de uma regra de 3, resolvendo meios por extremos, 1 vezes x, x, e 3,5 vezes 2,20, nós também teríamos chegado a esse resultado. Mas eu fiz dessa forma aqui porque ela fica mais visível para a gente, tá? Esse 7,70 é por dia, mas a pergunta é, durante um período de 5 dias. Ainda bem que não tinha essa alternativa aqui, né? Não corre o risco da gente ter marcado. Então, se eu quero saber durante 5 dias, eu tenho que multiplicar esse 7,70 por 5. E aí eu vou chegar ao nosso resultado. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35. Coloca 5, vem 3. 5 vezes 7, 35. Mais 3, 38. Muito importante a gente ver. Nós temos 2 casas decimais.
Então, nós temos que contar aqui também 2 casas decimais e colocar a vírgula. Ou seja, R$ 38,50 vai ser gasto de ovos durante 5 dias. Nossa alternativa correta, R$ 38,50. Vamos à próxima? Essa questão aqui, gente, ela é muito simples. Muito simples. Ela é assim, grande, mas a resolução dela é bem básica. Vamos lá. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Na letra A, distância A entre os eixos dianteiros e traseiro. Ó. Entre o eixo dianteiro e o traseiro, tem aqui 2.300 milímetros. B, altura B entre o solo e o encosto do piloto. Do solo até o encosto do piloto foi dado 160 centímetros. Aqui ele pede que seja em metros. Veja, as informações foram dadas, uma foi dada em centímetro, a outra em milímetro. Mas ele quer que seja respondido, que a gente encontre em metros. E ainda tem outra informação. É para ser A e B em metros, é para se obter respectivamente. Como a gente está se tratando de dois valores, A e B respectivamente, significa que nas alternativas nós primeiro teremos o valor de A e depois o valor de B, tá? Então vamos aqui. A gente volta para a nossa escala de unidades de medida relacionado a comprimento. Veja que nós temos múltiplos e submúltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembram? Se eu quero transformar de quilômetro para milímetro, ou seja, é da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10 de acordo com cada unidade. Se eu quero transformar de milímetro para quilômetro, ou seja, é da direita para a esquerda, eu tenho que dividir de acordo com cada unidade de medida. Se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Mas se eu quero transformar de quilômetro para metro, veja que é a transformação de 3 unidades de medida após. Então, é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1.000. Eu tenho que multiplicar por 1.000. Nós temos as informações. A corresponde a 2.300 milímetros e eu quero transformar em metros. De milímetro para metro. Então, veja que eu tenho 10, 100, 1.000. Se é da direita para a esquerda, eu vou dividir. Então, lembram que eu tinha explicado a questão da multiplicação, que a gente multiplica os números e repete os zeros? A mesma coisa é na divisão. Divido por 1 e eu vou cortando a quantidade de zeros. Como aqui eu só tenho 2 zeros para cortar, a minha vírgula vai andar mais uma casa para a esquerda. A vírgula estava aqui no finalzinho. Então, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula agora vai ficar entre 2 e 3, ou seja, 2,3 metros. Na informação de B, nós temos 160 centímetros, que eu quero transformar em metros. Agora, ó, de centímetros para metros. São 2 unidades de medida após, ou seja, eu vou dividir agora por 100. Se eu vou dividir por 100, a minha vírgula, ela vai andar 2 casas. Veja, 2 zeros, 2 casas. Ela estava aqui, ó, no finalzinho. Então, 1, 2 casas, ficando agora entre o 1 e o 6.
Agora, o valor de A, que era 2.300 milímetros, passa a ser 2,3 metros. E B, que era 160 centímetros, passa a ser 1,6 metros após a conversão. Então, gente, por hoje é isso. Por hoje é só. E eu vou ficar aguardando vocês no próximo programa, que ainda vai estar assim de situações, problemas para a gente estar solucionando. Então, cuidado aí em casa, a gente está tendo cuidado aqui e aquele abraço bem caloroso, virtual, tá? Tchau, tchau!